Fala galera, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal de tecnologia do Giga. Hoje trazendo para vocês um pouco da experiência em dois filtros que eu utilizei aí na semana passada, o Grok e o KV. Então vamos partir aí então para uma breve explicação. Espero que todos vocês já tenham curtido o canal. Dá o joinha, valeu! Bom, primeiro de tudo é necessário explicar como é a estrutura do arquivo de configuração do Logstash. Ele é basicamente composto por três áreas. O input, onde a gente vai inserir a informação de como que a gente quer receber aquilo lá, TCP, UDP, um arquivo local direto da máquina. O filter, ou filtro, onde a gente vai fazer a transformação desse dado e daí sim utilizar um output para inserir a informação de forma estruturada em um local. Falando um pouco sobre o Grok, que é um filtro, aí, um plugin, né, que você pode utilizar dentro do Logstash. Ele é utilizado para realizar os parses das informações em dados não estruturados, para então transformar essa informação em dados que possam ser consumidos de forma mais organizada. Essa ferramenta aí ela é adequada ou mais utilizada em certas situações, em logs como syslog, web servers, logs de MySQL e em geral qualquer logs que precisem ser estruturados. Uma informação importante sobre o Grok é que ele utiliza regex para fazer a busca dos patterns para que você possa fazer a tratativa daquelas informações. Um outro filtro que pode ser utilizado também dentro do Logstash é um plugin chamado KV. Esse filtro, ele parece que magicamente faz o quê? Ele pega um chave-valor ou um key-value e faz o parse para você. Então, se você tiver dados estruturados ou dados que já possuam a estrutura como chave-valor, você pode utilizar o KV, que automaticamente ele vai fazer o parse e indexar esses documentos dentro do Elasticsearch ou de alguma outra estrutura que você precisa. Ele é excelente para você utilizar em logs que venham, por exemplo, postfix, ziptables e diversos files utilizam essa estrutura também. Então ele facilita muito o trabalho. Se você tiver mais de 3 groks para fazer, eu recomendo exclusivamente que você utilize o KV para que você possa fazer o parse desses dados, se você utilizar a chave valor. Bom, agora como é de praxe, vamos voltar para nossa tela preta e vamos fazer aí, eu vou mostrar para vocês como que eu estruturei essa configuração dentro do Logstash. Vou mostrar o Logstash Pipeline funcionando aí efetivamente para vocês. Tá? Então, primeira coisa, eu vou mostrar aqui o arquivo, né, o arquivo que a gente está usando como exemplo. Vocês podem ver aqui que ele tem uma estrutura de um syslog, então os syslogs de Firewall geralmente ele vai trazer a informação dessa forma. Então aqui você vai ver, na primeira linha ele está trazendo um syslog timestamp, depois ele tem um campo chamado ID é igual a Firewall e SN é igual a um número de série qualquer aqui que a gente colocou. Beleza? Na primeira linha tem um horário 48, na segunda 49. Vocês podem ver que é o mesmo padrão que ele está seguindo dentro dessa linha aqui. Então a utilização do Grok ele seria o ideal. Só que na terceira linha ele usa a chave valor, né? Ele usa aqui o syslog timestamp, depois ele usa a chave valor, mas ele inverteu os campos SN e ID. Qual é a minha recomendação? A gente tentar fazer uma solução com que você use o Grok e use o KV, porque pode ser que você tenha muitos campos aqui que são chave-valores. Se você tiver muitos campos que são, ou mesmo que venham em estruturas distintas, provavelmente você vai ter que criar uma porrada de Groks, e isso não é o ideal. Então utilizar o KV vai fazer com que você saia com a solução adequada. Vou mostrar isso um pouco na prática aqui, falando para vocês dessa estrutura do Grok. Então aqui a gente está utilizando o input como file, que é esse arquivo aqui. O path dele a gente coloca essa informação, então ele utiliza a estrutura do Ruby. Então vai ter o path igual esse sinalzinho aqui. E onde está o arquivo, o syncdbpath ele serve para que ele verifique, né, ele salva num arquivo local para saber onde que ele parou no arquivo. A gente está jogando no devnu, que eu quero que toda vez que eu executar o Logstash, ele jogue no devnu, então ele não vai ter a referência disso e vai ler todo o arquivo. E ele vai começar, né, por de cima para baixo, ao invés de começar de baixo para cima. Beleza? Aqui no filtro, então, a gente utilizou o filtro do Grok. O Grok ele teria que dar match nisso aqui. O que vier no message, ele vai ter que vir com o syslog timestamp, depois vai ter ID e SN. O que acontece como a gente só tem um Grok só, provavelmente esse pattern ele não vai ser cumprido. A gente não vai ver esse pattern aqui acontecendo. Beleza? E aqui o output eu estou jogando no Elasticsearch local mesmo na minha máquina, só para a gente fazer a critério de testes. Vou executar então aqui
o Logstash para que a gente veja isso daí funcionando. Bom, aqui vocês podem observar então que ele já trouxe o resultado para a gente. Nesse caso aqui, onde ele bateu esse pattern, né, ele deu match nesse pattern, vocês podem ver que ele parseou o campo. Então ele pegou o ID, colocou como fire, o SN ele colocou como informação aqui. E o message que veio foi esse. Porém, no que ele não bateu o match aqui, o que acontece? Ele não parseou isso pra gente, então ele vai jogar tudo no message e não vai criar o campo lá ID e SN para que a gente jogue a informação dentro do Elasticsearch. Tá? Vou mostrar isso dentro do Kibana. Então se a gente executar aqui, se vocês forem verificar, o que vai acontecer? No primeiro, onde está estruturado da forma que a gente colocou o Grok, ele traz a informação, só que aqui ele coloca uma tag para a gente chamada Grok Parse Failure, para a gente saber que isso aqui não funcionou. Então esse que veio com o message invertido, SNID, ele não funcionou. Então imagina que se você tiver um Fire onde ele tem 17, 18, 20, 30 patterns, você teria que fazer via Grok, você teria que colocar ou match, ou você mesmo teria que colocar vários ifs, if else, ou alguma outra estrutura de verificação, né, para ele escolher qual que é o melhor match para ele. Como que você resolve isso quando você tem campos, né, chave e valor, igual, por exemplo, esses logs de syslog aqui do Fire que a gente está tratando? Aí nós temos uma outra estrutura, eu vou tirar aqui essa parte, tá? Vou dar um clear para ele ir lá para cima para a gente. E vou mostrar para vocês aqui então o famoso KV, que ele faz magicamente essa informação para a gente. O que acontece? A gente mudou um pouco então aqui a estrutura, a gente faz ainda o Grok, para pegar aqui o syslog timestamp, né, a data que a gente está utilizando, e depois a gente pega todo o restante e a gente usa um tipo de sintaxe chamada grid data, onde ele vai pegar todos aqueles dados e vai colocar dentro do campo chamado kvparse. E aí o KV ele vai pegar esse kvparse e já vai fazer o parse para a gente. Por isso que eu falo que é magicamente, porque ele vai pegar todos os campos que forem chave e valor e vai fazer o parse para a gente automaticamente. Então aqui a gente vai executar novamente. No final aqui do arquivo, vou mudar aqui para KV. Bom, agora aqui no stdout, se a gente for dar uma olhada, vocês vão ver que agora sim ele parseou, indiferente do posicional que ele estava. Então aqui o kvparse, que foi o que a gente criou aqui no pattern do ID file, ele fez, então ele parseou para a gente o ID e o file. E aqui, mesmo o kvparse ele estando, né, em ordem invertida, SN depois o ID, ele mesmo assim fez o parse daquela informação. Voltando então aqui no Kibana, quando a gente traz a informação agora, a gente pode ver que os três, ele está sem a tag, né, aquela tag Grok Parse Failure, e agora sim, todos os dados estão estruturados dentro do Kibana. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido, mas essa informação é para vocês, e peço que curtam o canal assim que possível. Valeu pessoal, obrigado!